Olá, eu me chamo Juliana Delvaci. Hoje nós iremos apresentar o nosso trabalho, que basicamente concerne sobre visualizações de casos de infecções por bactérias gram-negativas em Minas Gerais. O nosso grupo é composto por Fabiano, Helena, Pedro, Rossana e Tayane, para a disciplina de visualização de dados da UFMG. Então, inicialmente, para introduzir o assunto, nos últimos anos, nós temos observado um aumento no crescimento da resistência bacteriana aos beta-lactâmicos, principalmente no quesito da produção de beta-lactamase por meio desses micro-organismos. Então, nesse contexto, torna-se essencial estudar mais esses micro-organismos para entender o seu impacto na saúde pública de forma geral. Então, a nossa base de dados, ela basicamente está relacionada a uma pesquisa de genes de resistência em bacilos gram-negativos em unidades de saúde do estado de Minas Gerais. E essa pesquisa foi conduzida pela Fundação Ezequiel Dias. Os dados foram coletados entre janeiro de 2015 e setembro de 2022, e o nosso intuito foi gerar visualizações que nos permitissem compreender a prevalência, a distribuição e padrões de resistência bacteriana em Minas Gerais. Então, o primeiro gráfico que nós produzimos foi justamente uma visualização de número de casos positivos por localidade. Então, é possível observar que a maior parte dos casos estão centradas em Belo Horizonte e cidades com alta densidade populacional, como Passos, Governador Valadares e Juiz de Fora. Mas, de forma geral, é possível ver que existe uma distribuição desses casos positivos em todo o estado de Minas Gerais. Bom, o segundo gráfico, ele mostra o mesmo mapa de Minas Gerais, só que dessa vez dividido pelas sub-regiões do estado, em que é possível você selecionar a sub-região que você quer que o dado seja visualizado, bem como foram criadas ali duas caixas interativas para você selecionar qual é o micro-organismo que você quer que seja mostrado e se você quer que seja mostrado o total de casos para aquele micro-organismo registrado em todas as unidades de coleta, ou se é de alguma unidade específica. Bom, e no próximo slide, uma outra maneira de mostrar a mesma informação, contendo, dessa vez, um gráfico da evolução temporal do número de casos, em que você pode selecionar o micro-organismo específico clicando na legenda, e também foi implementado as duas caixas de opção para a cidade e também qual é a coleta que você quer que seja exibida ou se você quer que seja exibida o número total para para a soma das unidades de coleta. Bom, aqui é um slide que caracteriza a nossa amostra, né? E mostra, então, a quantidade de exames solicitados de micro-organismos por gênero. No caso aqui, masculino, ele está mostrando na cor verde e feminino está mostrando na cor laranja. E todos os micro-organismos são solicitados mais para pessoas do sexo masculino do que feminino. Aqui também é mais um slide que caracteriza, né, a nossa população, nossa amostra, e mostra, então, as quantidades de coletas de material biológico coletadas, então, ao longo dos anos. Podemos perceber que o maior número de coletas foi de urina, né, seguindo depois do material sangue, e após o aspirado traqueal em terceiro, como o terceiro mais coletado. Agora nós vamos mostrar um pouco da análise temporal da detecção desses micro-organismos. Nós podemos observar, nós primeiramente pegamos todos os 37 micro-organismos que foram identificados e contamos ao número de ocorrências deles. Pode falar. Então, a partir disso, a partir desse gráfico, nós podemos filtrar pelo micro-organismo que nós queremos. E passando por estudo mal sobre o pico dessas ocorrências, nós conseguimos identificar também qual foi o micro-organismo, até mesmo a pessoa e até quando ele foi identificado. Nesse gráfico, nós podemos fazer também correlações entre um, dois ou mais micro-organismos e olhar essa análise temporal do período de tempo que você quer mesmo.
Nesse gráfico, a gente consegue observar a visualização da ocorrência do gene de resistência por cada micro-organismo. E a gente adicionou o gênero ao invés de selecionar por espécie detectada para poder facilitar a visualização. Nós fizemos um gráfico onde a gente colocou dados empilhados para cada bloco. Então, para cada bloco, a gente tem um gênero específico com a quantidade de gene de resistência que a gente está analisando. Então, em laranja é onde não tem gene de resistência, em verde, a presença do gene VANA, amarelo para o BLA-OXA23, do vermelho para o BLA-NDM e azul para o BLA-KPC. Então, a gente consegue observar que o BLA-KPC ele foi muito mais visualizado nas amostras, principalmente em Klebsiella. E aí, essa é a tabela que a gente utilizou para poder fazer esse gráfico. Bom, falando um pouquinho agora sobre a diagnósticos que foram feitos por gene de resistência, né? Então, quais genes de resistência que foram encontrados nos micro-organismos investigados? Esse gráfico de cima é um gráfico interativo, esse de baixo é um estático, e eu vou dar detalhes sobre cada um agora. Esse gráfico interativo tem como você selecionar qual gene você está querendo analisar. Então, a gente percebe aí que dá para fazer janelas também e selecionar o gene de resistência. E a gente vê que o KPC, ele é, assim, disparado o gene mais encontrado nos micro-organismos que foram analisados. E ao longo do tempo, a gente percebe um aumento geral, assim, principalmente desse OXA23. E o próximo slide, ele mostra para a gente justamente esse gráfico de barras estático, que exemplifica a tabela iterativa que a gente viu agora. E mais uma vez a gente vê esse destaque muito alto para o gene KPC, e a gente percebe que houve um aumento em todos os casos ao longo dos anos. E para exemplificar melhor os dois gráficos anteriores, a gente tem essas duas tabelas que mostram, a da esquerda, a quantidade total, né, de genes encontrados em todos os micro-organismos, e do lado direito apenas os principais. Então, a gente vê aí que o KPC ele é responsável por mais de 50% dos casos. E aí a gente tem um destaque também para o OXA51, 23 e o NDM, e os demais, que a gente nem consegue ver a barrinha deles ali do lado esquerdo, eles representam só 4% do total. E a próxima visualização, que também é uma visualização interativa, ela vai mostrar para a gente todos os micro-organismos que tiveram gene de resistência detectados. E aí a gente percebe nessa visualização, apesar dela ser muito mais densa, muito mais concentrada, e aí dá para filtrar por 1, 2 para fazer análises e a visualização ficar mais clara, né? Mas a gente percebe aí, quando estão todos selecionados, o quanto ela fica mais densa conforme o tempo foi passando. Então, nos últimos anos, a gente tem uma concentração muito maior, né, de micro-organismos investigados com gene de resistência detectado neles. Pode passar. Então, como a colega falou, né, essa tabela aqui, ela também exemplifica a quantidade de exames desses micro-organismos que foram solicitados ao longo dos anos. E esse primeiro gráfico foi uma tentativa de aperfeiçoar, de adaptar e ficar uma melhor visão. Mas não foi o gráfico que eu achei que seria o mais adequado para visualizar, né? Podendo perceber, então, nesse gráfico, poucos pontos em que a Klebsiella pneumoniae está no topo de solicitações, desde lá do campo da nossa amostra, pega mais entre 2015 e 2022, e podemos perceber também que outros exames têm um intervalo. Parece que em 2018, por aí, eles têm uma maior frequência de solicitação, aí para,
e depois, no ano seguinte, anos seguintes, eles são solicitados novamente, mas eles não são frequentemente solicitados sempre. Esse também é uma outra tentativa, né, para mostrar essa visualização dos exames solicitados ao longo dos anos. E é uma visualização em que a gente mostra que, novamente, a bactéria Klebsiella, ela está no topo, né? Isso fica mais evidente, mas é que lá no eixo Y, no zero, acaba ficando amontoado, assim, e a gente não consegue perceber muita coisa. Ele é um gráfico interativo, não deu para mostrar nesse slide, mas quando tu clica em cima, tu consegue retirar as linhas em que tu gostaria de ver para tentar ajudar nessa visualização. Esse próximo slide, ele mostra mais ou menos a mesma coisa, foi uma tentativa de tentar melhorar, né, essa visualização, porém não teve muito sucesso também. Eu mudei ali o eixo X, né, da onde que pegava, mas não deu muito certo. E esse último gráfico, né, é o gráfico que eu achei que ficou melhor, onde ele também é interativo e consegue mostrar a frequência, né, dessa quantidade de exames solicitados ao longo dos anos, em que aparece no topo, são aqueles que são mais solicitados, e em bolinha de tamanho maior representa também essa maior solicitação, e as bolinhas de tamanhos menores representam essa menor, né, menos vezes solicitado. Estando no topo também a bactéria Klebsiella pneumoniae, né, uma bactéria de grande relevância clínica, presente em resistência a bactérias hospitalares. Muito obrigada pelo trabalho. A gente agradece pela oportunidade de aprender. Foi um trabalho assim bastante gratificante. Muito obrigada.